Existe um mundo escondido além dos mapas, onde a beleza não pede permissão. O silêncio ensina e a terra revela sua face mais crua. Lugares que não querem ser visitados, querem ser respeitados. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem sequer imaginar que esses cenários de fantasia existem de verdade. E talvez o mais curioso seja isso. Não é a distância que impede o acesso, é o olhar. Porque enquanto muitos buscam conforto, esses lugares mágicos oferecem algo muito mais raro: transformação. Hoje, você não vai apenas ver paisagens de outro mundo. Vai atravessar uma jornada que provoca, desconcerta e expande. Uma experiência que mistura beleza surreal, atmosfera mística e um poderoso espetáculo da Terra. E no fim, talvez a maior descoberta não esteja lá fora, mas dentro de você. Percy Vale de Lauterbrunnen, Suíça. O Vale de Lauterbrunnen não se anuncia, ele sussurra. Entre paredes gigantes de pedra e dezenas de cachoeiras que parecem cair direto do céu, a sensação é de ter atravessado um portal para cenários de fantasia, onde o tempo desacelera. Há um encanto natural ali que não grita, apenas envolve, como se a própria terra estivesse pedindo silêncio para contar um segredo antigo. Não é exagero dizer que ali a realidade parece suspensa, quase tímida diante de tanta beleza surreal. Quem observa com calma percebe que esse lugar não é só bonito, ele ensina. Ensina sobre paciência, sobre ouvir o som da água, sobre caminhar sem pressa. É um verdadeiro espetáculo da terra, mas sem holofotes, sem plateia barulhenta. O vale convida à introspecção, cria uma atmosfera mística que toca fundo, como se despertasse memórias que nem se sabia que existiam. É o tipo de paisagem que não se explica, se sente e pronto. Talvez seja por isso que muitos dizem que Lauterbrunnen não está apenas no mapa, mas além dos mapas mentais que carregamos. Ele redefine o que chamamos de grandioso, mostrando que a força também pode ser suave. Um daqueles lugares mágicos que parecem ter sido preservados para quem ainda sabe olhar com curiosidade genuína. E, curiosamente, quando se sai dali, fica aquela sensação estranha, como se o próximo passo da jornada tivesse algo ainda mais silencioso e talvez mais isolado, esperando logo adiante. Do vilarejo de Gazadalur, Ilhas Faroé. Gazadalur é daqueles lugares que parecem ter feito um acordo silencioso com o tempo. Um pequeno vilarejo encaixado entre montanhas verdes e o oceano inquieto, onde casas simples resistem ao vento, como quem já entendeu o ritmo do mundo. Aqui, os cenários de fantasia ganham contornos reais e a atmosfera mística nasce da solidão elegante, não do excesso. É como se o lugar tivesse sido esquecido de propósito, guardado como um segredo para poucos. Durante séculos, chegar a Gazadalur exigia esforço, paciência e respeito. Nada de caminhos fáceis. E talvez seja justamente isso que preservou seu encanto natural. A famosa cachoeira que despenca direto no mar não busca aplausos. Ela simplesmente acontece, dia após dia, criando um espetáculo da terra que dispensa testemunhas. A sensação é a de estar caminhando por paisagens de outro mundo, onde o silêncio conversa com quem sabe ouvir. Há algo profundamente humano em Gazadalur. Ele lembra que a vida não precisa correr para fazer sentido. Entre um passo e outro, percebe-se que certos lugares mágicos não querem ser descobertos, querem ser respeitados. E quando se parte, fica aquela impressão curiosa de que, se este vilarejo já parece viver além dos mapas, talvez o próximo destino vá desafiar não só a geografia, mas também a lógica do que se imagina possível. Tópico 3. Vale de Cocora. Colômbia. O Vale de Cocora
parece ter sido desenhado para confundir a mente humana, e consegue. Palmeiras gigantes surgem da neblina como colunas de um templo esquecido, criando cenários de fantasia que fazem qualquer noção de escala perder o sentido. Há algo de profundamente simbólico nesse vale, como se a natureza estivesse lembrando, com delicadeza, quem realmente manda. A beleza surreal aqui não é agressiva, ela é silenciosa, quase contemplativa. Caminhar por esse lugar é como atravessar uma fronteira invisível. A cada passo, a neblina vai e volta, revelando e escondendo num jogo sutil de mistério. A atmosfera mística se instala sem esforço, e o visitante percebe que não está apenas observando uma paisagem, mas vivendo um espetáculo da Terra em tempo real. O encanto natural do Cocora não tenta impressionar, ele envolve, abraça, desacelera. Talvez o mais curioso seja a sensação de pequenez que surge ali, mas não de forma negativa. Pelo contrário. O vale ensina humildade, ensina presença. Esses lugares mágicos não pedem pressa, pedem atenção. E quando o olhar se acostuma com o impossível, nasce aquela suspeita inquietante. Se isso já parece tão fora da lógica, talvez existam paisagens de outro mundo, ainda mais intensas, esperando logo adiante, escondidas além dos mapas conhecidos. Tópico 4. Vale de Jiuzhaigou, China. Jiuzhaigou não se revela de uma vez. Ele se permite descobrir aos poucos. Lagos de cores improváveis surgem entre florestas intocadas, como espelhos de outro plano, refletindo um mundo que parece existir em paralelo ao nosso. Aqui, os cenários de fantasia não são metáfora, são presença concreta. A beleza surreal se manifesta em tons que desafiam explicações simples, como se a própria natureza estivesse experimentando novas possibilidades. Existe uma delicadeza rara nesse vale. Nada é exagerado, nada é urgente. A água corre clara, quase transparente, criando uma atmosfera mística que acalma e instiga ao mesmo tempo. É um espetáculo da terra que não pede barulho, apenas atenção. Quem observa percebe que o encanto natural de Jiuzhaigou está justamente no equilíbrio. Tudo parece no lugar certo, como se fosse assim desde sempre. E talvez seja isso que mais impressiona. A sensação de estar diante de algo preservado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Esses lugares mágicos ensinam sem palavras, mostram sem impor. E quando se deixa o vale para trás, surge uma pergunta silenciosa. Se a Terra é capaz de criar tamanha harmonia, o que acontece quando ela decide ousar ainda mais, pintando o mundo com cores que parecem existir apenas além dos mapas conhecidos? Tópico 5. Montanhas Dangxia, China. As montanhas Dangxia parecem provar que a Terra também sabe brincar com cores. Faixas vermelhas, douradas e alaranjadas se sobrepõem como pinceladas ousadas, criando cenários de fantasia que confundem o olhar logo de cara. Não é fácil acreditar que aquilo não foi pintado à mão. A beleza surreal aqui é direta, quase provocativa, como se o planeta estivesse desafiando quem observa a repensar tudo o que considera normal. Há uma energia curiosa nesse lugar, algo que mistura espanto e silêncio. Mesmo diante de cores tão intensas, o ambiente carrega uma atmosfera mística, serena, quase respeitosa. É um espetáculo da Terra que não grita, mas marca. O encanto natural surge justamente desse contraste. O visual é forte, mas a sensação interna é de calma, como se tudo estivesse exatamente onde deveria estar. E então vem a reflexão inevitável. Se a natureza é capaz de criar paisagens tão improváveis,
o que mais ela guarda longe dos olhares apressados? Esses lugares mágicos não existem apenas para serem vistos, mas para expandir a percepção. Ao deixar Dancia para trás, fica aquela impressão inquietante de que, depois de cores tão irreais, talvez o próximo destino exija mais do corpo, mais da mente, e leve a jornada ainda mais fundo além dos mapas conhecidos. Vale de Kalalau, Estados Unidos. O Vale de Kalalau não se oferece com facilidade. Ele exige intenção. Cercado por falésias dramáticas e vegetação densa, esse lugar parece proteger a si mesmo, como se soubesse o valor do que guarda. Aqui, os cenários de fantasia ganham um tom mais selvagem, quase indomável. A beleza surreal não é confortável. Ela desafia, provoca e testa quem se aproxima, criando uma conexão profunda com o encanto natural mais bruto da Terra. Chegar até Kalalau é parte da experiência. O corpo cansa, a mente questiona, e é justamente nesse processo que a atmosfera mística se instala. Cada passo parece afastar o mundo moderno, substituindo o ruído por presença. É um espetáculo da Terra que não se revela para observadores distraídos. Aqui tudo pede entrega: o olhar, a respiração, o silêncio. Não há atalhos para paisagens que existem além dos mapas comuns. Talvez seja por isso que Kalalau transforme quem passa por ele. Esses lugares mágicos não são feitos para consumo rápido, mas para vivência real. Entre o mar revolto e as montanhas imponentes, surge uma sensação clara de pertencimento, como se aquele pedaço do mundo estivesse lembrando algo essencial. E quando se parte, fica a certeza silenciosa. Se esse vale já exige tanto, talvez o próximo destino leve essa jornada ainda mais longe, para paisagens de outro mundo quase intocadas. Ilhas Raja Ampat, Indonésia. Raja Ampat parece existir em outro ritmo, como se o mundo tivesse esquecido de acelerar ali. Um arquipélago remoto onde o azul do mar assume tons quase irreais, cercando ilhas que emergem suavemente como pensamentos antigos voltando à superfície. Esses cenários de fantasia não precisam de exagero. A beleza surreal está na harmonia perfeita entre água, pedra e silêncio. É impossível não sentir que se entrou em um dos últimos grandes lugares mágicos do planeta. Aqui, a vida pulsa de forma quase invisível. Abaixo da superfície, um universo inteiro se movimenta, lembrando que o verdadeiro espetáculo da Terra nem sempre está onde os olhos alcançam. A atmosfera mística de Raja Ampat vem dessa consciência. Tudo está vivo, tudo está conectado. O encanto natural não tenta seduzir. Ele simplesmente existe, como um convite silencioso à contemplação profunda. E então surge aquela reflexão inevitável. Se ainda existem lugares assim, tão preservados, talvez o planeta esteja constantemente nos oferecendo novas chances de olhar com mais respeito. Esses espaços parecem viver além dos mapas, longe das rotas óbvias e das intenções apressadas. E, curiosamente, quando se deixa Raja Ampat para trás, fica a sensação de que o próximo destino não será apenas belo, será estranho, misterioso e quase inacreditável, como se a Terra decidisse guardar um segredo ainda mais profundo. Lago Kaindi, Cazaquistão. O Lago Kaindi não parece natural à primeira vista, e talvez seja exatamente isso que o torna tão fascinante. Árvores submersas emergem da água cristalina como lembranças congeladas no tempo, criando cenários de fantasia que beiram o irreal. A beleza surreal aqui não conforta, ela inquieta. Há algo profundamente simbólico nesse lugar,
como se a natureza tivesse decidido registrar um momento e nunca mais deixá-lo seguir adiante. O silêncio ao redor do lago é quase absoluto, e é nele que a atmosfera mística se instala. A água parada reflete o céu, enquanto os troncos apontam para cima, formando um quadro estranho e hipnotizante, um verdadeiro espetáculo da Terra que desafia qualquer lógica simples. O encanto natural do Kendi não está na grandiosidade, mas no mistério, na sensação de estar diante de algo que não pede explicação, apenas presença. Esses lugares mágicos não contam histórias lineares, eles provocam perguntas. O que aconteceu aqui? O que mais o planeta esconde sob a superfície? Kendi parece existir além dos mapas emocionais que carregamos, forçando um novo tipo de olhar. E quando se deixa esse lago para trás, fica a impressão de que o próximo destino não será apenas estranho, será afiado, hostil e quase alienígena, como se a Terra estivesse prestes a revelar uma de suas faces mais extremas. Tsingy de Bemaraha, Madagascar. O Tsingy de Bemaraha não parece ter sido feito para pés humanos. Um labirinto de formações calcárias afiadas se ergue como uma cidade de pedra viva, criando cenários de fantasia que mais lembram um mundo alienígena do que um parque natural. A beleza surreal aqui é crua, quase intimidadora, como se a própria Terra estivesse testando limites e convidando apenas os mais atentos a seguir adiante. Cada passo exige presença total. Não há distração possível quando o chão parece lâmina e o horizonte se fragmenta em pontas e sombras. A atmosfera mística surge do risco, do silêncio tenso e da consciência de estar em um lugar onde a natureza não foi suavizada. Ainda assim, há um encanto natural poderoso nesse caos organizado, um espetáculo da Terra que não busca agradar, mas impressiona justamente por ser indomável. Esses lugares mágicos não oferecem conforto, oferecem transformação. O Tsingy parece existir além dos mapas tradicionais, não só geográficos, mas mentais. Ele ensina que nem toda beleza é gentil, e que algumas paisagens de outro mundo exigem respeito antes de admiração. E ao deixar esse labirinto para trás, surge uma sensação quase inevitável. Depois de atravessar algo tão extremo, talvez reste apenas um último destino, onde o mundo conhecido simplesmente termina. Montanhas Simien, Issa, Etiópia. As montanhas Simien parecem marcar o limite entre o que é conhecido e o que começa a ser esquecido. Escarpas gigantes se abrem diante do olhar, como se a terra tivesse sido rasgada, revelando profundidades que dão vertigem só de contemplar. Aqui, os cenários de fantasia assumem uma forma mais solene, quase espiritual. A beleza surreal não está nos detalhes delicados, mas na escala monumental que faz qualquer preocupação humana parecer pequena. O vento sopra constante, carregando um silêncio antigo. A atmosfera mística da Simien nasce dessa vastidão quase vazia, onde o horizonte parece não ter fim. É um espetáculo da terra em estado puro, sem adornos, sem distrações. O encanto natural está na simplicidade extrema: rocha, céu, luz e tempo. Tudo ali convida à contemplação profunda, como se o lugar exigisse respeito antes de admiração. Esses lugares mágicos não pedem explicações, pedem presença. As montanhas Simien existem claramente além dos mapas, onde a jornada deixa de ser externa e passa a ser interna. Ao estar ali, surge uma pergunta silenciosa, quase inevitável. Se o mundo ainda guarda paisagens tão grandiosas e intocadas, o que cada um de nós está deixando de explorar dentro de si ao viver no automático? Depois de atravessar tantos cenários de fantasia,
talvez tenha ficado claro que esses lugares não falam apenas sobre geografia. Eles falam sobre escolhas, sobre quantas vezes a gente aceita viver no automático, ignorando o chamado do desconhecido. A beleza surreal que vimos não existe só para ser admirada, mas para lembrar que o mundo e a vida são muito maiores do que a rotina permite enxergar. Esses lugares mágicos, com sua atmosfera mística e seu encanto natural, mostram que a Terra ainda guarda mistérios para quem ousa olhar com mais profundidade. O verdadeiro espetáculo da Terra não está apenas nas paisagens, mas na transformação que acontece quando a gente se permite ir além dos mapas mentais, emocionais e existenciais que nos limitam. A pergunta que fica é simples, mas poderosa. O que você faria se decidisse explorar mais, por dentro e por fora? Então agora eu te pergunto, qual desses lugares mais mexeu com você? O que na sua vida precisa ser explorado com mais coragem? Você está vivendo no modo automático ou construindo sua própria jornada? Se esse vídeo te provocou, te inspirou ou te fez pensar diferente, curta agora, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e faça parte dessa comunidade que busca conhecimento profundo, não superficial. Deixe seu comentário, compartilhe sua visão e assista a mais um vídeo do canal para continuar essa jornada de descoberta, consciência e expansão.